Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Arqueologia na História aqui do canal, em que hoje iremos conhecer a igreja mais antiga já identificada pela arqueologia, que se encontra localizada na Síria, nas ruínas da antiga cidade de Dura Europos, que foi conquistada pelos romanos no século II e fazia parte das fronteiras do Império Romano com o Império Sassânida. Esta cidade, que é chamada então de Dura Europos, ela já era conhecida pelos historiadores há bastante tempo, pois é mencionada por diversos dos documentos antigos. Mas as ruínas da cidade só foram realmente redescobertas ao final do século XIX, e ela começou de fato a ser escavada arqueologicamente apenas no século XX, ali nos inícios dos anos de 1920 até a década de 30, quando nós tivemos então os inícios da Segunda Guerra Mundial. E na medida em que os trabalhos de arqueologia nesta cidade foram progredindo, especialmente entre as décadas de 1920 e 1930, este sítio foi revelando-se gradativamente como um verdadeiro tesouro da arqueologia. Isto porque a cidade de Dura Europos ficou muito bem preservada ao longo da história, ao ponto de até mesmo ser comparada em relação à sua preservação às antigas cidades romanas de Pompeia e Herculano, que foram atingidas pela erupção do Vesúvio no ano de 79 da Era Comum. E o que permitiu as ruínas, especialmente de Dura Europos, serem assim tão bem preservadas ao longo da história, desde o ano em que foram conquistados então pelos Sassânidas, ali entre os anos 256 e 257 da Era Comum, é que quando ela foi conquistada, as suas construções que estavam mais próximas às muralhas da cidade, elas foram enterradas durante o cerco dos Sassânidas, porque algo muito interessante é que a estratégia de guerra que os sassânidas utilizavam naquela época, como um meio de assaltar então a cidade, era especialmente construir um túnel por debaixo das muralhas com o objetivo de atravessá-las ou então prejudicar ali os seus fundamentos para derrubar as muralhas da cidade. E foi justamente na tentativa de evitar esse tipo de assalto que os habitantes de Dura Europos enterraram todas as construções que estavam bem próximas ali das muralhas para deixá-las muito mais espessas e difíceis de serem escavadas. E foi por esta razão que várias edificações ficaram muito bem preservadas ao longo da história, assim como também esta igreja doméstica de Dura Europos, que nos ajuda em muito a compreender mais sobre como era a vida e as reuniões dos antigos cristãos antes mesmo de o cristianismo se tornar a religião oficial do Império Romano. Conforme observamos, através das escavações que foram realizadas em Dura Europos, esta igreja foi construída inicialmente como uma casa comum, sendo depois convertida em um local exclusivo para o culto cristão, ali por volta da primeira metade do século III. E ela possui diversos detalhes artísticos e também divisões internas que são muito interessantes. Primeiramente, quando entramos na casa, nós encontramos apenas um pequeno compartimento de entrada, que nos leva até o pátio da construção, que permite ter acesso aos diversos cômodos que compõem a casa-igreja. No primeiro cômodo, nós encontramos o salão maior, onde eram realizadas as principais reuniões cristãs. Após este, logo ao lado, nós temos ali um salão menor, que poderia servir de escola ou local, onde encontravam-se as crianças e jovens da comunidade para o aprendizado de sua fé. Também temos uma pequena porta que dá acesso às escadas que levam ao andar superior da construção, que estão ali localizadas bem próximo à entrada da casa, e logo ao lado destas nós temos uma das entradas mais interessantes, que leva ao batistério, onde diversas obras de arte cristãs foram localizadas, que hoje estão preservadas no Museu de Arte da Universidade de Yale. Dentre estes afrescos encontramos as Três Marias indo ao túmulo de Jesus. Encontramos também Jesus curando o paralítico, Jesus caminhando sobre as águas enquanto os apóstolos ali observam atônitos. Temos também a figura do bom pastor que cuida atentamente do seu rebanho, além de diversos outros afrescos que têm por objetivo embelezar e também instruir aos cristãos que faziam parte daquela antiga comunidade de Dura Europos. Todos estes detalhes nos ajudam em muito a visualizar e também a entender melhor como eram as antigas reuniões realizadas pelos cristãos primitivos, ainda há cerca ali de 100 anos antes do imperador Constantino e mais de um século antes de o cristianismo se tornar realmente a religião oficial do Império Romano. E esta casa-igreja também nos ajuda a compreender que as reuniões cristãs muitas vezes eram realizadas à vista de todos,
sem incorrer necessariamente em perseguições por parte da população local ou do Império Romano. As perseguições aos cristãos primitivos, elas também ocorriam apenas ocasionalmente, e geralmente eram perseguições mais localizadas, não ocorrendo em grande escala. Exceto, é claro, em algumas situações, como por exemplo durante o governo do Imperador Décio, no início da segunda metade do século III, que realmente ele perpetrou uma forte perseguição aos cristãos em todo o Império Romano. Mas, de uma forma geral, antes destas perseguições, as comunidades cristãs evoluíram bem à vista de todos, conforme nós observamos inclusive nesta igreja aqui encontrada na cidade de Dureiropos. Agora também é válido mencionar que, infelizmente, como este sítio arqueológico de Dureiropos, ele se encontra localizado ali em um território que é bastante bélico em nossos dias, que foi conquistado até mesmo recentemente, no ano de 2015, pelo Estado Islâmico, boa parte deste sítio ele acabou sendo destruído. Segundo imagens via satélite, o Estado Islâmico, assim como também outros saqueadores locais, eles foram responsáveis por destruir cerca de 70% de todas as ruínas de Dureiropos. E hoje, como os arqueólogos não têm acesso a este local, nós realmente não sabemos em que estado se encontra a antiga igreja de Dureiropos, ou até mesmo se ela ainda existe. Nós não temos uma resposta para isso. Mas, felizmente, as obras de arte da igreja haviam sido transportadas anteriormente para a galeria da Universidade de Yale. E desta forma, todos estes afrescos que nós conhecemos no vídeo de hoje, eles estão devidamente preservados. Mas, de fato, em relação à estrutura da igreja, nós não sabemos como ela se encontra atualmente. Com isto, conhecemos hoje um pouco mais sobre este antigo local de culto de alguns dos cristãos primitivos. Mas se ainda permaneceram dúvidas sobre este tema, ou se quiserem também realizar outras perguntas, vocês podem escrever seus comentários logo aqui abaixo do vídeo no YouTube. E também para aqueles que apreciaram a mais este vídeo aqui no canal, não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo para ajudar o canal a crescer e a se desenvolver a cada vez mais. E também para aqueles que consideram importante o meu trabalho aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal, através da plataforma do Apoia-se, para que desta forma eu possa me dedicar a levar o conhecimento a muitas e muitas outras pessoas. Eu agradeço muito a todos e nos vemos muito em breve em mais um vídeo aqui do canal.